A gente pensa que as casas são feitas de tijolos e cimento, mas algumas são construídas de segredos. Segredos tão pesados que sufocam o ar e roubam a luz do sol. A minha casa de infância era assim. Por fora, perfeita. Um jardim bem cuidado, cortinas limpas, o cheiro de café pela manhã. Éramos uma família comum, vista pelos vizinhos como respeitável. Meu pai, um homem trabalhador e de poucas palavras. Minha mãe, dedicada aos afazeres do lar. E meus irmãos. Entre eles, ele, o mais velho. O menino prodígio, o orgulho da casa. O sorriso que todos elogiavam. Mas por dentro... por dentro minha casa era um labirinto de sombras. E eu era a menina perdida ali. Eu era a caçula, a pequena Lúcia, com meus cachos bagunçados e o riso fácil. Gostava de brincar no quintal, de conversar com as bonecas, de sonhar com mundos onde a magia existia. Mas a magia na minha casa era sombria. Ela vivia nos corredores escuros quando o sol se punha, nos cantos onde os olhos não alcançavam, e no silêncio ensurdecedor de uma verdade que ninguém ousava pronunciar. Ele, meu irmão, o mais velho, tinha um jeito diferente comigo. Um toque que não era de carinho. Um olhar que me gelava a alma. Ele era o meu irmão, mas não agia como um. Seus jogos eram estranhos, assustadores. Suas brincadeiras me deixavam paralisada, com o coração batendo forte, forte como um tambor de guerra dentro do meu peito. Eu não sabia nomear aquilo. Eu só sabia que era errado, que doía, que me fazia chorar por dentro, porque por fora eu não podia. Ele me ameaçava, me dizia para não contar a ninguém, que era nosso segredo, um segredo especial. E a culpa que ele plantava em mim era como uma semente venenosa, crescendo a cada dia, me fazendo sentir suja, errada, como se a culpa fosse minha por aqueles atos terríveis. Eu era apenas uma criança, mas já carregava um fardo de chumbo no peito. E meu pai, ele estava lá, ele via, não podia não ver. Lembro-me de uma vez eu estava chorando, encolhida em um canto, depois de mais uma de suas brincadeiras. Meu irmão saiu do quarto e meu pai estava no corredor, olhando para mim. Seus olhos encontraram os meus. Eu esperava ajuda, uma palavra de consolo, um abraço, mas ele desviou o olhar, virou o rosto, preferiu a cegueira, preferiu o silêncio, preferiu a paz ilusória daquela casa de aparências. Aquela imagem, a do meu pai virando as costas para minha dor, para minha inocência roubada, ficou gravada na minha alma, como uma tatuagem de fogo. Era como se ele me dissesse: "Você está sozinha nisso, Lúcia. Seu sofrimento não me incomoda o suficiente para que eu perca minha paz." A cada vez que eu presenciava o meu pai ignorando ou fingindo não ver, ou até mesmo de forma sutil acobertando, um pedaço da minha fé na humanidade se quebrava. Ele era o meu porto seguro, o protetor, aquele que deveria me defender do mal. Mas o mal estava dentro da minha própria casa, e o meu protetor o deixava agir. Isso gerou em mim uma confusão tão grande. Como podia o amor de um pai ser tão condicional? Como podia a segurança de um lar ser tão frágil? Eu comecei a viver em dois mundos. O mundo externo, onde eu sorria e fingia ser uma criança feliz, e o mundo interno, um calabouço de medo, vergonha e solidão. Minha infância foi roubada, não por um ladrão de rua, mas por aqueles que deveriam me proteger. Minha mãe, ela estava ali. Eu a via ocupada com as tarefas da casa, com a vida dos outros filhos. Talvez ela não soubesse. Ou talvez soubesse e também estivesse presa na teia de silêncio e medo que meu pai havia tecido. Eu não culpo minha mãe da mesma forma. Ela vivia em uma época diferente, uma época onde as mulheres muitas vezes não tinham voz, ou poder para desafiar a autoridade masculina, especialmente a do pai de seus filhos. Mas a ausência de sua proteção,
A falta de sua percepção me deixou ainda mais vulnerável, ainda mais sozinha nesse pesadelo particular. Eu era uma ilha de desespero em um oceano de indiferença familiar. Eu me lembro de buscar refúgio em lugares pequenos e apertados, dentro do armário, debaixo da cama, qualquer lugar onde eu pudesse me encolher e me sentir invisível. Eu desejava sumir, desaparecer, para que ele não me encontrasse, para que os atos dele não me atingissem. Eu sonhava com a noite, com a escuridão, porque era na escuridão que eu podia chorar sem ser vista, sem ter que segurar o meu grito. Minha alma de criança estava sendo moldada pelo medo, pela dor, pela traição. Aquela casa, que deveria ser meu santuário, havia se tornado minha prisão. E o segredo? O segredo era o carcereiro mais cruel, me mantendo em correntes invisíveis que só eu podia sentir. Os anos se arrastaram. Cada dia uma eternidade, cada noite um campo de batalha contra pesadelos. A minha voz, que deveria gritar, estava amordaçada pelo terror e pela vergonha. A cada sorriso forçado que eu dava, a cada vez que eu fingia normalidade, eu sentia um pedaço de mim morrendo, um pedaço da Lúcia verdadeira se apagando. Eu me tornei uma mestra na arte de esconder, de dissimular, de carregar um abismo por dentro, enquanto o exterior mantinha uma fachada inabalável. Mas o sol nunca mais brilhou do mesmo jeito para mim dentro daquela casa. Ele se escondeu, e com ele, a alegria da minha infância foi roubada, deixando apenas um vazio ecoante e a sombra de um segredo doloroso. As feridas da alma não sangram para fora. Elas corroem por dentro, mudando a paisagem do seu ser. A infância é o terreno onde a gente planta as sementes da vida. A minha foi plantada em solo árido, regado por medo e silêncio. Quando cheguei à adolescência, a menina Lúcia já não existia. Havia uma casca, uma jovem com olhos tristes, que observava o mundo de longe, como se esperasse o próximo golpe. As brincadeiras do meu irmão não cessaram de repente. Elas diminuíram de frequência, mas o terror que elas haviam plantado em mim, ele floresceu em ansiedade e desconfiança. Cada toque, cada olhar, cada aproximação me fazia recuar. A minha percepção do amor, da confiança, estava completamente distorcida. Eu via minhas amigas falando sobre primeiros namoros, sobre paixões inocentes, e eu me sentia um ET. Como elas podiam se entregar assim com tanta leveza? Como podiam confiar em alguém depois de tudo o que eu havia vivido? Para mim, o mundo era um lugar perigoso, e as pessoas, em sua maioria, eram capazes de ferir, de trair, e as mais perigosas eram aquelas que deveriam te proteger. Eu construí muros altíssimos ao redor do meu coração, tijolo por tijolo, cada um deles uma lembrança dos atos dele e da omissão do meu pai. Minha relação com meu irmão, o algoz, era uma farsa dolorosa. Em público, ele era o irmão mais velho protetor, o exemplo. Em casa, um calafrio percorria minha espinha quando ele se aproximava. Eu aprendi a me esconder, a evitar contato, a desaparecer nos cômodos da casa quando ele estava por perto. Ele tinha um poder sobre mim que me paralisava, o poder de quem conhece um segredo que pode destruir a sua vida. E o pai continuava a ver e a ignorar. Sua presença era um lembrete constante de que eu estava sozinha, de que minha dor era invisível para ele. Era como se eu não existisse de verdade, apenas um incômodo a ser disfarçado. A escola era meu único refúgio, um lugar onde eu podia ser outra pessoa por algumas horas. Eu me dedicava aos estudos com uma intensidade febril, buscando no conhecimento uma fuga, um lugar onde minha mente pudesse se libertar. Meus cadernos eram meus diários secretos, cheios de pensamentos sombrios, de poemas sobre a dor da alma, de desenhos de pássaros engaiolados. Era a única forma de dar vazão ao que eu sentia sem que ninguém soubesse. Mas o alívio era temporário. Ao fim do dia, eu voltava para a casa do silêncio, para minha prisão particular.
Eu sonhava em fugir. A palavra fuga ecoava na minha cabeça como uma melodia de liberdade. Queria ir para bem longe, para uma cidade onde ninguém me conhecesse, onde o ar não tivesse impregnado com o cheiro do medo. Pensava em trabalhar, em juntar dinheiro, em desaparecer. Era um desejo ardente, uma necessidade vital. Aos 18 anos, a oportunidade de me casar cedo surgiu. Não foi um casamento por amor avassalador, devo admitir. Foi um casamento por necessidade. A necessidade de sair, de ter um teto que não fosse o dele, que não tivesse a sombra do meu pai. Lembro-me do dia em que saí daquela casa. Não houve dramas, nem despedidas emocionadas. Eu apenas peguei minha pequena mala e o coração disparou com a promessa de liberdade. Olhei para trás uma última vez, para a fachada perfeita daquela casa, e senti um alívio tão grande que quase me fez desmaiar. Eu estava fugindo, sim. Fugindo de um passado que me perseguia. Mas ao menos, agora, eu estaria geograficamente distante daquele inferno particular. Eu não sabia se a dor ia parar, se o medo ia embora, mas eu estava respirando um ar novo, um ar sem o peso do silêncio. A vida de casada foi um novo desafio. Eu amava meu marido à minha maneira, com a gratidão de quem foi resgatada. Mas as cicatrizes invisíveis eram profundas. A intimidade era difícil, carregada de memórias, de uma sensação de invasão. Eu demorei muito tempo para me sentir segura em um toque, para confiar plenamente em um afeto. Eu tinha pesadelos recorrentes, acordava suando frio, com a sensação das mãos dele, do olhar do meu pai. O passado era uma sombra teimosa, me seguindo para onde quer que eu fosse. Eu estava fora da casa do silêncio, mas o silêncio e o medo ainda viviam dentro de mim. Eu tentava viver uma vida normal. Fui mãe, construí uma família. Meus filhos eram a luz da minha vida, e eu jurei a mim mesma que eles jamais sentiriam o que eu senti. Que o lar deles seria um refúgio de amor e segurança, sem sombras ou segredos. Mas o trauma é um veneno lento. Ele te muda por dentro, sem que você perceba. Eu era uma sobrevivente, sim, mas uma sobrevivente marcada, carregando as dores de uma infância roubada, de uma adolescência vivida sob o véu do medo. E o segredo, ele permanecia guardado a 7 chaves, pesado, silencioso, sufocando a minha própria voz. Eu fugi da casa, mas não fugi de mim mesma. E as feridas, mesmo invisíveis, continuavam a doer. O tempo, dizem, cura todas as feridas. Mas algumas feridas são como rios subterrâneos. Correm por baixo da terra, invisíveis, mas moldando a paisagem por cima, criando vales e montanhas que ninguém entende a origem. Assim foi a minha vida adulta. Eu construí uma família, fui esposa, mãe, depois avó. Criei um lar que, de propósito, era o oposto daquele onde cresci, aberto, barulhento, cheio de risadas, de discussões francas, de abraços sem medo. Mas por baixo dessa superfície de normalidade, o rio daquele segredo ainda corria, frio e constante. Minhas dificuldades em confiar, em me abrir completamente, eram interpretadas como timidez, reservado. Ninguém sabia a verdadeira raiz. Meu marido, um homem bom e paciente, muitas vezes se frustrava com a minha distância emocional, com as paredes que eu erguia. Ele não entendia e eu não conseguia explicar. Como explicar o que aconteceu se eu mesma tinha vergonha de pensar naquilo? Aquele segredo era um nó na minha garganta, um peso no meu estômago, uma névoa constante entre mim e a felicidade plena. Eu amava minha família, amava meus filhos, mas sentia que havia uma parte de mim que estava sempre em quarentena, protegida da luz, para que ninguém visse a mancha. Minha relação com meu pai e meu irmão, quando existia,
era superficial. Eu os visitava nas festas de fim de ano, nos aniversários, mas sempre com uma distância protocolar. Meu pai, já idoso, mantinha a mesma aura de homem fechado, inatingível. Nunca uma palavra sobre o passado. Nunca um pedido de desculpas. Nunca um olhar de reconhecimento da minha dor. Era como se aquele período nunca tivesse existido para ele. E essa negação me doía tanto quanto a própria omissão. A cada encontro, eu revivia o momento em que ele virou o rosto, reforçando a ideia de que eu não importava, que minha dor era inválida. Meu irmão, ele seguia sua vida, com o mesmo sorriso que enganava a todos. Casou-se, teve filhos, eu ouvia de longe e um calafrio percorria minha espinha. Aquele poder que ele exercia sobre mim na infância, mesmo que agora fosse apenas uma lembrança, ainda me fazia tremer. O medo de que alguém descobrisse meu segredo, o medo de ter que reviver tudo, me impedia de qualquer tipo de confronto. A sociedade daquela época não falava sobre essas coisas. As vítimas eram culpadas, as famílias eram julgadas. O silêncio era a única opção que parecia segura, a única forma de sobreviver sem destruir a fachada de normalidade. Eu procurava maneiras de lidar com a dor sozinha. Lia livros, ouvia músicas, tentava me manter ocupada com os afazeres da casa, com a criação dos meus filhos. Mas em momentos de quietude, nas noites insones, os fantasmas do passado voltavam. As lembranças, os cheiros, as sensações de pavor. Eu revivia cada minuto, cada humilhação, e a solidão era avassaladora. Porque esse tipo de dor, a gente pensa que é incurável, que é uma sentença para toda a vida. Eu carregava o peso de uma culpa que não era minha, mas que se enraizou tão fundo que eu acreditava pertencer-me. Houve momentos em que quase desabafei, com uma amiga próxima, com o meu marido, em momentos de desespero, mas as palavras travavam na minha garganta. O medo era muito maior. O medo de ser desacreditada, de ser julgada, de ver minha família desmoronar por causa de um segredo que não era meu para guardar. Eu assistia a programas de TV, lia matérias de jornal sobre casos de violência e sentia um nó no estômago. Eu via a dor de outras vítimas e me identificava, mas a minha voz permanecia presa, acorrentada pelo terror e pela vergonha. Eu desejava a libertação, mas não sabia como alcançá-la. O tempo passou. As rugas apareceram no meu rosto, os cabelos embranqueceram. Eu me tornei uma avó, amorosa, cercada pelo riso dos netos. Mas mesmo com toda a felicidade presente, uma sombra teimava em me seguir. Eu sentia que, para estar realmente livre, para viver plenamente, eu precisava confrontar aquilo que me assombrava há décadas. O segredo não estava mais lá para me proteger, mas sim para me aprisionar. Eu sabia que a liberdade só viria quando eu encontrasse a coragem de finalmente romper o silêncio. Mas a dúvida e o medo ainda eram meus companheiros mais leais, mantendo-me presa ao peso daquele passado sombrio. A vida nos ensina que há momentos em que o silêncio é uma arma e outros em que ele é um veneno. Para mim, foi os dois. Por décadas, ele me protegeu da vergonha, da exposição, mas também me envenenou a alma. O despertar veio de forma sutil, como a primeira luz do amanhecer depois de uma noite longa. Eu já era uma idosa, com meus cabelos brancos e a sabedoria que só o tempo e a dor podem trazer. Vi uma reportagem na televisão sobre uma mulher que, já na velhice, havia encontrado a coragem de denunciar a violência sofrida na infância. As palavras dela ecoaram em mim como um sino, ressoando com a minha própria verdade. Foi um clique, um pequeno estalo na muralha que eu havia construído. Naquele dia, decidi que era o suficiente. Que a Lúcia menina que havia sido silenciada merecia ter sua voz ouvida, não por vingança, não por condenação, mas por libertação, para que a Lúcia idosa pudesse viver os últimos anos de sua vida em paz, sem o peso daquele segredo. Não foi fácil. A primeira pessoa para quem tentei falar foi minha filha mais velha. Eu comecei a frase, as palavras se embolaram na garganta, as lágrimas vieram antes do som, mas ela, com a sensibilidade que eu sempre admirei, apenas me abraçou e disse: "Mãe, não precisa dizer nada agora.
Eu estou aqui para você. Respire. E aquele abraço, aquele simples ato de acolhimento, foi o primeiro passo para que a muralha começasse a ceder. Eu procurei ajuda profissional. Encontrei uma psicóloga que tinha experiência com traumas de infância. As primeiras sessões foram excruciantes. Falar sobre aquilo em voz alta pela primeira vez era como reviver o pesadelo. Minha voz tremia, meu corpo suava frio, mas eu me forcei a continuar. A cada palavra dita, a cada memória compartilhada, eu sentia um nó se desfazendo dentro de mim. Era uma dor que curava. Era a luz do sol entrando no calabouço da minha alma, iluminando os cantos escuros que eu havia escondido por tanto tempo. Entendi que a culpa não era minha. Nunca foi. Eu era uma vítima, e o ato de falar, de externalizar, era o primeiro passo para reivindicar a minha própria história, a minha própria dignidade. A decisão de falar com meu pai e meu irmão, já muito idosos e com a saúde frágil, foi a mais difícil. Eu não buscava punição para eles, não da forma legal. Buscava o reconhecimento, a verdade. Falei com meu pai primeiro. Ele me ouviu em silêncio, o rosto enrugado, os olhos fixos em um ponto distante. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça lentamente e sussurrou. Eu não sabia o que fazer, minha filha. Eu tive medo. Medo de que a família se desfizesse. Não foi o pedido de desculpas que eu talvez esperasse em minha juventude, mas foi o reconhecimento de sua omissão. E, de alguma forma, isso trouxe um alívio estranho. Um fim para um silêncio que durou décadas. Ele faleceu alguns meses depois, e eu senti que, em seus últimos dias, ele talvez tivesse encontrado um pouco de paz também. Com meu irmão, a conversa foi diferente. Ele negou, rejeitou, tentou me culpar. Mas a essa altura, a voz de Dona Lúcia já estava forte. Eu não buscava a aprovação dele, nem a confessão. Eu buscava a minha própria verdade. E a verdade, ao ser dita em voz alta, não precisava de validação externa. Ela se sustentava por si mesma. Eu saí daquele encontro sem a vingança que talvez eu sonhasse na adolescência, mas com uma liberdade que eu nunca havia conhecido. Ele podia negar, mas o segredo não me controlava mais. Eu havia tirado o poder dele. Minha família mais próxima, meus filhos e netos, ao ouvirem minha história, me abraçaram com um amor e um acolhimento que me inundaram. Eu chorei. Chorei todas as lágrimas que havia segurado por uma vida inteira. E chorei de alívio, de libertação. Hoje, as cicatrizes ainda estão aqui. Elas são parte de quem eu sou. Mas não são mais feridas abertas. São marcas de uma batalha vencida. Eu aprendi que a cura não é esquecer, mas transformar a dor em força. Não é apagar o passado, mas reescrevê-lo com a minha própria voz. Meu corpo pode estar envelhecido, mas minha alma está mais jovem, mais livre e mais plena do que nunca. Eu encontrei a paz, não em um mundo sem sombras, mas na capacidade de acender a minha própria luz. A casa onde o sol se escondia por tanto tempo, agora brilha com a verdade. E eu, Lúcia, sou a prova viva de que mesmo depois da escuridão mais profunda, a voz da coragem sempre encontra um caminho para se libertar. E o coração sempre pode florescer novamente.